Olá, meu nome é Junior Conte e eu vou apresentar alguns conceitos de Dream Factory REST API Platform. Bom, primeiramente, o que é isso? Provavelmente você ainda não ouviu falar. E se eu pudesse resumir Dream Factory em uma frase, eu diria que ela é um plug and play open source backend. A ideia é que Dream Factory possa se conectar de uma forma simples e rápida há várias fontes de dados já existentes, sejam bancos de dados relacionais, orientados a documentos ou outras APIs, e oferecer acesso de uma forma centralizada e segura, né, a todos esses ativos de back-end. Dream Factory é uma ferramenta open source, mas quem está por trás dela é uma empresa privada chamada Dream Factory Inc. A Dream Factory Inc. é uma empresa situada na Califórnia, já tem ali seus 10 anos de mercado e vem desenvolvendo a plataforma Dream Factory desde 2013. Antes disso e até os dias de hoje, os produtos que a Dream Factory tem feito giram em torno principalmente da empresa ou da plataforma de serviços Salesforce. E a Dream Factory Platform foi uma ferramenta que surgiu nesse contexto e acabou se tornando de código aberto a partir de 2013. Embora Dream Factory seja uma ferramenta bastante nova, eu venho utilizando ela já há mais ou menos um ano e meio. Eu tenho hoje 5 projetos em produção rodando com Dream Factory. E eu tive conhecimento da Dream Factory em um meetup de AngularJS feito pela Google e transmitido pelo YouTube em setembro ou outubro de 2014. Naquela ocasião, eles estavam demonstrando várias ferramentas que se integravam com Angular, que era uma ferramenta que eu já venho trabalhando há bastante tempo. E Dream Factory estava lá naquele dia expondo uma integração, então, que eles fazem com AngularJS. E no momento em que eu vi o Dream Factory funcionando, conheci os seus recursos, na hora eu me identifiquei com ele porque eu já estava procurando uma ferramenta que pudesse fazer o trabalho que ele faz, na verdade. Eu já cheguei a testar outras coisas, como MongoLab, CoachDB, RCDB, Postgres, mas em nenhum desses casos eu encontrei uma ferramenta tão versátil e que me desse a quantidade de recursos, né, que Dream Factory dá. Bom, e se eu estou trabalhando com Dream Factory há mais ou menos um ano e meio, por que eu não havia falado disso antes? Só agora que eu resolvi fazer alguns meetups e falar disso para alguns desenvolvedores. Bom, basicamente, houve um grande redesign na ferramenta. Em outubro do ano passado, eles lançaram a versão 2.0 e de lá até poucos dias atrás ainda faltava bastante documentação e exemplos, né, dessa nova versão, e a comunidade de movimento em torno da ferramenta era pequena, era bem resumida. E há mais ou menos 3 semanas que eles realmente colocaram as coisas para funcionar de uma forma mais organizada e tal, contratando até algumas pessoas para trabalhar exclusivamente com comunidade. E agora, então, que começam a surgir alguns meetups e, assim, palestras em eventos, coisa e tal. Outro ponto importante é que o modelo de negócio da Dream Factory estava sendo definido. Então, o que a gente sabia é que a ferramenta era open source, tinha uma porrada, né, tem uma porrada de recursos e, cara, eles precisavam monetizar isso, ganhar dinheiro de alguma forma. Foi aí que então eles lançaram, além do open source, que é o que eu vou demonstrar, lançaram uma versão Silver e uma versão Gold. Né? E essas duas versões são voltadas para um público enterprise, oferecem alguns recursos um pouco mais prolixos, como integração com LDAP, integração com ou conversão de APIs SOAP, coisas um pouco mais específicas voltadas para o público enterprise, e essas versões, então, Silver e Gold, são pagas. Bom, para falar de Dream Factory, nós vamos ter que assumir algumas premissas. A primeira é que nós vamos agora então entrar num mundo que é dividido entre APIs e apps. Isso já não é uma coisa muito nova,
mas é muito importante a gente frisar que existe uma diferença. E quando eu falo de diferença, é pensar que até mesmo times desenvolvam partes voltadas para API, partes voltadas para PP, não necessariamente mesmos times, que tecnologias podem evoluir independentemente em qualquer uma dessas duas frentes, e que é uma realidade, então, que esse mundo de software para web seja dividido em duas grandes frentes. São essas duas que eu estou citando aqui. Outro ponto é que ser full stack developer ajuda um pouco na hora de trabalhar com Dream Factory, porque ao mesmo tempo que eu vou estar mostrando alguns conceitos aqui que são muito afinados com front, você também vai acabar lidando com algumas configurações de servidor, até o processo de implantação que eu vou citar. Então, ter uma visão geral ajuda bastante. E ter uma predisposição para pensar fora da caixa. Eu acho que esse não é o problema hoje da maioria dos desenvolvedores, mas eu vou passar algumas coisas aqui que são ditas como tabu, talvez, e pensar um pouquinho fora da caixa ajuda a entender e até ver os benefícios por trás disso. Bom, falando de alguns conceitos básicos. Bom, Dream Factory é baseado em 4 pilares: REST, API Proxy, API Gateway e SSO. Esses 4 pilares são 4 até conceitos bastante emergentes, eu diria, e Dream Factory gira basicamente em torno disso. Ela tem uma pegada muito forte com APIs REST, então tudo que eu falo em nível de API, leve em conta que eu estou falando de REST, RESTful, ela implementa um conceito de API Proxy, onde basicamente todos os seus endpoints e back-end passam pelo mesmo lugar, e esse lugar, que então é o Dream Factory, cuida dos processos de autenticação, validação, e é uma camada obrigatória para se chegar até o endpoint específico. Implementa o conceito de API Gateway, que é capaz de, a partir de uma requisição, disparar diversas outras, compondo a requisição e montando o resultado para entregar a partir de uma única request ao solicitante. E o Single Sign-On, que permite que a partir de uma autenticação o usuário tenha acesso a todos os ativos de back-end, sejam eles fronts, diversas outras APIs, diversas bases de dados, enfim. Não importa, a ideia é que uma única autenticação dê acesso a todos os recursos de back-end. Então, esses são os 4 pilares, são os 4 conceitos básicos que giram em torno. As principais características de Dream Factory, voltadas à segurança. Bom, tudo que estiver ligado à sessão vai estar ligado a um token JWT. Então, JSON Web Token é um conceito emergente, uma coisa não tão nova, já está ali uns 2 anos, mas agora está tendo uma adoção um pouco mais plena. Então, todo o conceito de sessão e tratamento de tokens é feito com JWT. É implementado um suporte maciço a cores. Quando eu falo maciço, não é só você permitir que alguns domínios específicos acessem a sua aplicação, ou no caso a sua API, mas é também dizer que tipo de requisição que esses domínios podem fazer e quais endpoints eles podem acessar. Outra coisa é que toda política de acesso é baseada em ACLs, ou lista de controle de acesso, e dentro do Dream Factory as ACLs são resumidas em roles, onde todos os endpoints, e absolutamente todos eles, você define dentro de regras de acesso, que são as roles, o que cada usuário que possui aquela regra, ou aquele papel, aquela role, pode consumir, pode fazer, de que forma, de onde pode fazer, dentro das APIs que você vai expor por Dream Factory. E por último, ele tem suporte nativo ao Auth 2. Então você consegue integrar com a autenticação de Facebook, Twitter, LinkedIn, GitHub, Google Accounts, coisas desse tipo. Bom, segunda grande característica são as APIs que o Dream Factory oferece. E vale citar aqui qual é então o principal papel do Dream Factory como ferramenta de back-end. A maior ideia que ele implementa é de se conectar à fonte de dados e expor uma API automaticamente para essa fonte. Então, pensando em bancos relacionais, MySQL, Postgre, SQL Server, Oracle,
A ideia é que o Dream Factory se conecte à base de dados, acesse ou tenha então acesso à estrutura, ao esquema, à forma como as tables se relacionam, as eficácias, as constraints, e a partir dessa estrutura do banco, ele expõe então automaticamente a API de acesso. E nesse caso, não é simplesmente uma API de acesso a registros de tables. Ele cria uma série de recursos de altíssimo nível que permite você criar requests refinadíssimas, onde, por exemplo, você, a partir de uma requisição, pede quais são os relacionamentos de um determinado registro, passa alguns tipos de filtro, paginação, enfim, são 10 ou 12 recursos bastante interessantes ligados à API de banco relacional e também de bancos não relacionais. Outra API bastante interessante e útil que ele implementa é para file system, seja em sistema de arquivos do seu servidor ou arquivos em S3 da Amazon ou Azure, alguma coisa assim. Então, assim, não só de JSON, né, vive uma app, você também em algum momento vai ter que fazer upload, download, manipular arquivos. E a ideia é que Dream Factory seja o seu back-end completo. Então, além de ter um acesso maciço e completo a bases de dados, com uma série de recursos que eu citei, você também consegue fazer isso com sistemas de arquivos. Também consegue explorar o recurso de mensagens, seja enviando push notifications ou e-mails. E neste caso, imagine que você, por exemplo, a partir do seu front, consiga disparar uma mensagem de e-mail sem precisar lidar necessariamente com um envio via SMTP ou via alguma outra lib de terceiros. Você vai, na verdade, consumir uma API REST do Dream Factory e ele é quem vai orquestrar o SMTP ou outras libs que você vier a utilizar. Mesmo para push notifications, no caso. E para tudo que ele implementa de forma automática, ele gera uma live doc. E essa live doc ela é escrita em cima dos conceitos de API, Open API 2.0, que é implementada pela Swagger. E além de documentar o payload, os possíveis retornos da request, ele implementa também uma ferramenta no caso de try ou teste online, não sei como seria a melhor definição para isso, mas permite que, além de consumir a doc, você também teste a API a partir da ferramenta. Isso é uma coisa bastante interessante e agiliza bastante o processo de desenvolvimento. E por último, ele oferece um suporte a APIs que aqui eu chamei de Web Services, mas são APIs que você já possui, APIs REST, RESTful ou SOAP, que você já possui desenvolvido em qualquer outra tecnologia, seja Ruby, PHP, Python, Java, .NET, enfim, qualquer API REST, você conectar ela a partir do Dream Factory. Então fazer que o Dream Factory seja a autenticação com essa API e o seu requerente, o seu usuário, use então uma sessão válida de Dream Factory e consuma a partir do Dream Factory os endpoints dessa API que você tiver criado. Isso serve para, por exemplo, você ter, sei lá, algumas APIs que você já tem desenvolvido, onde cada uma requer um tipo de autenticação e tal, e você usa a autenticação do Dream Factory para se comunicar com essas APIs. Então, seu usuário solicita o Dream Factory, que faz então a ponte de acesso à sua API, onde a autenticação do usuário existe entre ele e o Dream Factory, e o Dream Factory possui então todos os tokens, todos os headers necessários para falar com sua API. E esses tokens e headers não ficam expostos para o seu usuário, eles ficam só no contexto do Dream Factory com a sua API interna. Bom, por último, um recurso bastante importante é o suporte a scripts. Scripts funcionam da seguinte forma: imagine que você pode criar triggers para vários eventos, para vários endpoints das APIs que você possui. Por exemplo, pensando numa API relacional, de um banco de dados relacional. Quando ocorrer um post em determinada table, você deve também enviar um e-mail ou uma push notification para o usuário. A partir dos sistemas de scripts e event scripts, você pode fazer isso. E esses scripts hoje podem ser escritos em Node, V8, que é uma variação de Node, PHP ou Python. Então, você pode
trigar eventos a partir de todos os endpoints de tables ou de objetos de bancos orientados a documentos ou sistemas de arquivos ou outras APIs que você conecte ao DF, ao Dream Factory. E dessa forma você tem uma ampla rede de triggers e eventos em cascata e tal, uma coisa que é bastante poderosa, bastante interessante e pode ser utilizada. Outra coisa legal ligada a scripts é que você pode usar o sistema de scripts para escrever um custom service ou uma API personalizada. Imagine que você queira expor uma rota que, na verdade, faça uma ação em 4, 5, enfim, diversas APIs diferentes. Você, a partir de um custom script, em uma dessas linguagens que eu citei, implementa ou expõe a rota específica dessa nova micro API que você está criando, e a partir dessa requisição, internamente ele faz todas as demais requests nas APIs, constrói o retorno, constrói o objeto e devolve para o seu usuário. É uma espécie de fake API ou de API Gateway. Um recurso bastante interessante no cenário de microservices, por exemplo. Bom, como rodar Dream Factory em Dev? A primeira coisa que eu deveria citar aqui é o seguinte: o Dream Factory é um cara meio grande, então, grande em que sentido? Ele se conecta a muitas coisas, ele dá acesso a diversos tipos de bases de dados e tal. Então, a primeira coisa que você vai perceber é que ele vai depender de ele tem algumas dependências, na verdade, como suporte a PostgreSQL, suporte a Mongo, suporte a SQL Server, Oracle. Mas você vai precisar ter suporte a isso quando você for se conectar a essas bases. Então, quando estiver falando de dev, tem algumas formas de se fazer. A primeira é a instalação nativa. E a instalação nativa está disponível para Linux, Mac, Windows, a partir da Bitnami. Bitnami, para quem não conhece, é uma empresa que fornece stacks, tanto de desenvolvimento quanto para production. E são stacks oferecidos gratuitamente, stacks oficiais, inclusive. E pensando em instalação nativa, já vem, digamos, um ambiente todo configurado, inclusive com todas essas dependências que eu citei já configuradas também. Então é uma forma rápida de você sair desenvolvendo e testando ela. A segunda é baixando uma máquina virtual configurada, também através da Bitnami. E neste caso também vem uma instalação ou uma stack inteiramente configurada, com todas as dependências, passando pelo Apache, Nginx, enfim, tudo que você precisa para rodar e testar o Dream Factory em Dev. E por último, uma forma que tem se tornado bastante viável é a partir dos containers oficiais, que você pode rodar a partir de um Compose ou a partir de um comando Docker mesmo, usando o link de containers, e ter ali o DF rodando localmente, sem ocupar muitos recursos da máquina. E para rodar em prod? Bom, a forma mais recomendada que também exige um pouco mais de trabalho, seria você baixando o código-fonte, cada pacote, cada dependência que você for utilizar, e configurando o seu Nginx, o Apache ali para rodar isso manualmente. Eu digo que isso é mais adequado porque dessa forma você tem controle total da aplicação. Fica fácil de atualizar, fica fácil de manter as dependências, mas esse fica fácil que eu digo depende um pouco do tamanho, da quantidade de dependências que você tiver. Uma forma alternativa é, de novo, a partir dos pacotes da Bitnami. Pensando, por exemplo, numa instalação nativa para Linux, que pode ser a mesma usada em Dev, por exemplo, se você estiver rodando uma VM ou se a sua máquina de desenvolvimento já for um Linux. E essa instalação nativa ela vem bastante redondinha, ela vem adequada para você usar em prod. Ela só tem algumas restrições se você precisar, por exemplo, fazer uma escala horizontal, porque como tudo vem configurado na mesma stack ou na mesma instalação, banco, servidor de web, aplicação e tal, então para você separar depois pode ser que tenha um pouco de trabalho. Mas, se você puder escalar vertical, instalação nativa Linux é uma boa opção. Outra opção seria implantar a partir do launch da Bitnami, que ela consegue implantar tanto em sistemas de PaaS e IaaS, como DigitalOcean, Amazon, Azure, quanto oferecer máquinas para você rodar manualmente, como essa que eu citei acima. Ou baixar também container Docker e rodar em prod. Algumas pessoas estão fazendo isso, inclusive lá na Serra Beats nós estamos fazendo e estamos tendo um resultado bastante interessante.
usando o Docker em prod, no caso rodando DF com Docker em prod. Depois a gente vai ter algumas experiências mais palpáveis para citar sobre isso. E, bom, acho que por hora é isso que eu posso dizer. E onde rodar DF em prod? Bom, infraestrutura service, né, sem problema, máquinas virtuais como DigitalOcean, Linode. Então você vai acessar uma máquina, baixar as dependências, instalar as dependências, seja a partir da Bitnami ou seja manualmente. Não vai ter nenhum problema de infra que não seja basal de uma app. Ou em plataformas como Heroku, Bluemix da IBM ou Amazon, você consegue, tem alguns tutoriais para você fazer as configurações dos serviços ou contratar serviços específicos. Pensando em Amazon, por exemplo, você pode rodar num conjunto que usa Elasticache, mais RDS, mais S3, enfim, serviços nativos para distribuir a pilha de recursos DF nesses serviços. Ou, acreditem ou não, é possível também rodar DF numa hospedagem compartilhada, dessas que custam aí R$ 9,90, tipo Local Web, King Host, coisa desse tipo. Mais pra frente eu vou liberar alguns tutoriais de como colocar ele para rodar, porque você vai precisar acessar SSH, vai precisar instalar o Composer, fazer algumas coisas na máquina, mas hoje as hospedagens de respeito aí no Brasil, tipo King Host, Local Web, Wallhost, todas elas oferecem esses recursos. Então com R$ 9,90 por mês quase você consegue rodar uma máquina DF em prod e com backup, com recursos que uma ambiente de prod exige. Então o que eu quero demonstrar aqui na verdade é que, por mais que DF seja uma aplicação grande, ele é feito em Laravel, e então se a hospedagem tiver suporte PHP, e hoje qualquer hospedagem vai ter suporte a isso, basicamente ela vai suportar então rodar DF, mesmo que seja uma hospedagem compartilhada. Como escalar DF em prod? Porque, não sei se ficou claro aqui, mas o Dream Factory ele se propõe a ser o, digamos assim, o grande agente do back-end. Então todas as requests basicamente vão passar por ele, porque ele vai fazer validação de tudo que entra, não só na sua app, mas ele vai fazer isso para todas as APIs que você possui. A ideia é que o DF esteja conectado em todo o seu negócio e tudo o que você puder oferecer em nível de API seja oferecido a partir do DF. Então, como escalar esse cara? Como tornar ele resiliente? Como tornar ele um cara capaz de receber ali dezenas de milhares de requests? Bom, primeiro escala vertical, não tem segredo, né? Aumenta as cores do CPU, aumenta a memória, as coisas funcionam, isso não tem grandes problemas. E como escala horizontal? Tem duas formas, né? Você escala horizontal numa infraestrutura ou em um sistema de plataforma. Pensando em infraestrutura, eu até fiz um teste recentemente, algumas semanas, na Scaleway, que é uma empresa de hospedagem muito parecida com a DigitalOcean, só que é francesa e custa 1/3 do valor, sei lá. E naquele cenário eu tinha feito algo como: bom, configurei um hproxy para ser meu balanceador de carga, configurei uma instância com uma SQL, uma outra instância com Redis para ser meu sistema de cache, um servidor rodando NFS para ser um sistema de arquivos distribuído, e 5 instâncias rodando o Dream Factory só como servidor web, no caso. Então eu tinha ali um cenário onde tinha 9 máquinas, 9 ou 10 máquinas, se não me engano. E, bom, era um cenário bastante simples, porque o hproxy, no caso aqui no proxy web, recebe uma request, e usando o round robin ele destinava a minha requisição para uma das minhas instâncias e distribuía, na verdade, as requisições entre as instâncias web. Como o banco, cache e sistema de arquivos estava separado das minhas servidores de aplicação, eu poderia adicionar facilmente ali quantos servidores de aplicação eu quisesse a minha stack de servidores, que as requisições eram distribuídas por hproxy entre as instâncias, e isso me permitia escalar horizontalmente, aumentando ali a capacidade de atendimento das requisições. Mais pra frente eu vou liberar um tutorial disso, liberar algumas coisas que eu pude testar, mas o que eu queria destacar é que escalar DF, ou DF, entendam Dream Factory e DF como a mesma coisa. Escalar DF não é diferente, não é muito diferente do que escalar uma aplicação PHP convencional.
tá? No fundo, são os mesmos passos que você vai seguir, você tem as mesmas restrições e pode fazer praticamente da mesma forma. E serviço de plataforma, você também vai fazer uma coisa parecida com o que eu falei, no caso da infraestrutura. A diferença é que você vai usar recursos nativos da plataforma que você estiver rodando. Pensando em Amazon, por exemplo, você vai usar o RDS, que já é escalado de uma forma diferente, pensando em banco de dados. Você vai usar um Elastic Cache, vai usar um S3, então é um pouco mais fácil de escalar, pode custar um pouco mais caro, só que é uma forma assim, bastante segura, bastante robusta de se rodar isso em prod. É uma coisa que vale a pena dar uma olhada. E outra forma seria com escala horizontal com Docker. Seja usando um provisionador Swarm ou qualquer outra coisa, ou mesmo na mão, você vai tentar reproduzir aquele cenário que eu citei anteriormente, onde vai ter um balanceador de carga, vai ter banco de dados, cache, sistema de arquivos, aplicação em containers separados, e vai aumentar a quantidade de containers servidor de aplicação, cadastrando nesses containers, claro, no seu balanceador de carga, e distribuir as requests dentro dos containers, sejam na mesma máquina, máquinas diferentes, enfim. Também é possível e é uma forma viável. Logo a gente vai ter algumas informações legais também sobre esse modelo, que é o que a gente está adotando na Serra Bits. Bom, algumas considerações sobre DF. Vou falar de alguns prós. Primeiro é que tem releases constantes. Então, nos últimos 5 meses nós tivemos ali 4 ou 5 releases. E são releases grandes, né? Alguns recursos bastante interessantes vieram nesses releases. Um deles, por exemplo, é a possibilidade de você criar chaves estrangeiras virtuais entre bancos relacionais e bancos orientados a documentos, por exemplo, de modo que você diga que um determinado registro, parte dele vem de um banco MySQL, parte de um banco MongoDB, por exemplo, e você então faz persistência poliglota ali em várias bases de dados a partir de uma única request e para sua stack, para sua API, app, o registro, na verdade, o objeto que você está manipulando é um objeto proveniente de várias bases diferentes, mas em nível de API negócio isso fica totalmente ofuscado, né? Você não vai ter que em nenhum momento lidar com isso. Isso é um recurso bastante legal, bastante interessante, bem potente e foi feito num release recente, por exemplo. Outro ponto interessante e positivo é que você vai estar bebendo de água limpa. E eu falo bebendo de água limpa no sentido de carreira, no sentido de estar trabalhando uma tecnologia que é bastante emergente, baseada em pilares emergentes, que são aqueles 4 que você tem no começo, e que tem pouca gente lidando com isso ainda. E é uma tendência muito forte, uma trend muito grande, não a tecnologia em si, mas os pilares que ela se sustenta. Então pode ser que você esteja lidando com algo que se torne tendência ou pode estar tomando frente em alguma comunidade. Ambas oportunidades existem. E outro ponto importante a destacar é que, como o Dream Factory tenta automatizar a maior parte do que é rotineiro, então você vai poder focar um pouco mais no negócio e no usuário. E como ele vai passar a oferecer para você vários recursos de forma automática, você vai ter acesso, ou acesso não é a palavra certa, mas você vai poder passar a dedicar mais esforço para resolver coisas específicas do negócio, ou desenvolver tecnologias, recursos específicos do negócio, de uma forma mais eficiente. Alguns contras. O primeiro é que falta hoje uma ferramenta de linha de comando para fazer deploy rollback. No último release que eles fizeram, eles disponibilizaram um sistema de packages que você consegue exportar e importar configurações de um Dream Factory para outro. Isso já é bastante interessante, ajuda bastante, mas para fazer implantações parciais, trabalhar integrado a um sistema de controle de versão, tipo Git e tal, não fica tão fácil hoje, porque você tem que fazer algumas coisas na mão, no sentido de vamos pensar, você tem um sistema de arquivos lá, que você tem a configuração do seu Dream Factory, só que para implantar isso dentro do Dream Factory, você tem que usar uma interface gráfica lá na web para fazer isso. Bom, a boa notícia é que 100% do que o Dream Factory faz, em nível de system, em nível de plataforma, seja as configurações dele, enfim, 100% hoje é feito por uma API. Então, se não tem ainda uma ferramenta de comando,
um command CLI é uma questão de tempo, né? Inclusive a Serrabit está trabalhando no desenvolvimento de uma ferramenta desse tipo, e nesse caso é usando a API nativa já que o Dream Factory oferece. E a ideia é construir um sistema que permita você trabalhar com estado imutável de software, aqueles conceitos implementados por Ansible, Chef, Puppet, Terraform, coisas desse tipo, que você tem uma configuração em um arquivo JSON, por exemplo, e essa configuração, quando modificada, o command CLI ou a ferramenta interpreta o que falta ou o que tem que ser feito de forma diferente no DF, e ela é responsável, então, por implementar ou colocar ou remover configurações a partir dessa nova configuração que foi feita no seu arquivo. Então não tem isso ainda, mas tem, eu diria, que todo o alicerce disponível para que isso seja feito pela comunidade. Outra coisa é que, por DF ser uma ferramenta muito nova, o release 2.0 foi feito em outubro do ano passado, basicamente 7 meses atrás, e no mês passado, hoje é dia 28 de maio, então no final de abril foi quando eles concluíram a documentação da V2 e tal. Então é tudo muito recente. Você não vai encontrar nada no Stack Overflow, por exemplo, vai encontrar muito pouco. Hoje as respostas estão basicamente dentro dos fóruns ou dentro do fórum da DF e em meetups que estão começando a acontecer por aí. Então, embora você não encontre respostas em locais tradicionais, você tem uma comunidade bastante ativa no fórum e tem pessoas fora dos fóruns ali, por exemplo, eu, disponível para tirar dúvidas e ajudar no que for necessário para quem estiver disposto a conhecer e quiser começar a usar a ferramenta. Resumindo, bom, a ideia é que o Dream Factory seja o ponto de entrada para todo o back-end do seu negócio. Porque ele é quem vai ser responsável por identificar o usuário, tratar da permissão de acesso àquele determinado recurso que aquele usuário está solicitando. Então tudo acaba passando por dentro dele também. Então, como eu citei, ele é o responsável por autenticar e identificar os usuários. A construção do negócio, então, começa a correr em torno da plataforma. Você tem um novo recurso ou uma nova app a ser liberada, a ser desenvolvida, você vai pensar em desenvolver ela em torno dos recursos que o Dream Factory oferece. Isso muda um pouco a forma de desenvolver o software. Você vai ter patterns REST 100% disponíveis o tempo todo, mas você vai deixar de desenvolver coisas basais como CRUDs e tal, e vai passar a consumir e configurar recursos de software, ao invés de ficar desenvolvendo todos eles. Então isso muda um pouco o paradigma. Outro ponto que eu poderia citar é que você não deve subestimar o poder do banco de dados. E quando eu falo isso, eu estou querendo dizer o quê? Bancos relacionais hoje, seja ele um MySQL, por exemplo, ele oferece recursos bastante robustos no que diz respeito à integridade dos dados, validação, sistemas de contratos do tipo remova um registro e aplique isso de forma restritiva ou com o cascata em outras tables que tenha referência a esse registro, coisas desse tipo. E o que a gente tem percebido é que os frameworks hoje, pensando no caso do Ruby, pensando até no Laravel, no caso do Rails Ruby, né? Eles têm sido um pouco negligentes com o banco. Tem uma vibe aí, tipo, vamos deixar o banco algo independente, ou tipo, vamos focar só em desenvolver as coisas no framework, né? Ou na app que eu estou implementando com a linguagem X ou Y. E essas linguagens acabam negligenciando o banco, de modo que nem eficazes muitas vezes são criadas lá. Às vezes índices não são criados, coisa e tal. Então você trata o banco às vezes como uma persistência burra, um sistema de arquivos basicamente, e esquece que ele tem um puta poder, um puta performance disponível ali, e que você dificilmente vai conseguir extrair performance da sua aplicação sem fazer um trabalho decente no banco. Então a proposta de DF é que você faça esse trabalho decente no banco, e que se você fizer isso, inclusive, da forma que o banco pede que seja feito, ou oferece que seja feito, o Dream Factory vai conseguir fazer muita coisa de forma automática e robusta para você. Isso é bem interessante, porque a gente percebeu em alguns projetos que a gente fez com DF
que cerca de 90% do back-end pode ser gerado automaticamente. E esses 10% então que não se enquadram aqui são, por exemplo, tratamentos específicos em arquivos, tanto na leitura quanto na criação de arquivos e tal. E esse tipo de coisa é o tipo de coisa que você vai acabar desenvolvendo, porque é muito específico do seu negócio. E você vai desenvolver isso na sua linguagem preferida lá, tal. Oferecer uma REST API pequenininha para que esse recurso seja consumido e conectar ele no Dream Factory também, para que passe pelo Dream Factory e você possa usar isso com a autenticação do Dream Factory. Então, 90% do back-end pode ser automaticamente com aqueles recursos de API que eu citei. E no todo, assim, a gente percebe que mais ou menos 60% do tempo de desenvolvimento do projeto foi reduzido. Porque, além de ter muita coisa disponível de forma instantânea e automática só, com a modelagem do banco, é muito simples, é muito rápido fazer mudanças na arquitetura. Porque quando tu muda a modelagem lá, quando você muda o diagrama de entidade de relacionamento, você já tem essas mudanças refletidas em nível de API. Então você muda apenas em um lugar e as coisas refletem em forma de cascata, não sei se seria a palavra certa, em todos os níveis do negócio. E o tempo que a gente percebeu foi uma redução de mais ou menos 60% do tempo de desenvolvimento. Bom, então essa é a visão geral. Eu estou gravando esse vídeo de uma forma rápida porque no primeiro meetup que nós fizemos há alguns dias para falar de Dream Factory, o meetup falou o que eu disse aqui e tal, nós falamos o que eu disse aqui, fizemos uma instalação de Dream Factory, fizemos a configuração de Dream Factory e fizemos várias assim, consultas de teste, demonstração, como funcionam as roles, como funcionam as políticas e tal. O meetup teve 4 horas, a gente até gravou, só que ficou muito longo. Então a ideia é que foi fazer algo mais resumido para quem está querendo de paraquedas, ter uma ideia do que é Dream Factory e poder então participar dos próximos meetups. Fiquem atentos porque dentro de alguns dias a gente vai estar lançando alguns vídeos de treinamento sobre Dream Factory associados à Dream Factory Inc. Então nós temos apoio deles aqui, estamos recebendo alguns brindes para fazer meetups. E outros meetups, para quem perdeu o primeiro, vão estar sendo agendados. Me coloco à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida sobre a ferramenta. Quem estiver pensando em conhecer a ferramenta, tentar implantar ela em algum projeto, pode contar com uma consultoria gratuita para fazer isso nas etapas iniciais do projeto. E espero que vocês consigam usar Dream Factory e ter os mesmos benefícios que nós estamos tendo aqui na Serra Beats com essa ferramenta, que é bastante robusta, de certa forma até fantástica pelo que ela se propõe fazer e consegue fazer então. Bom, então a gente fica por aqui hoje e qualquer dúvida enviem via Slack ou por e-mail e estamos aí, galera. Até mais.